Corpo governante sonega deliberadamente ensino cristão para as testemunhas de Jeová. Vocês não sabiam que Jesus e o apóstolo Paulo ensinavam uma apostasia contra Moisés? Jesus ensinava que os discípulos dele podiam violar o sábado tanto quanto ele e permanecerem sem culpa. Mateus capítulo 12, versículo 5. E o apóstolo Paulo imitava Jesus neste sentido, pois Jesus ensinava que todos os tipos de sábado, anuais, mensais e semanais, haviam sido abolidos por Jesus. Pois o apóstolo Paulo ensinava que todos os tipos de sábado, anuais, mensais e semanais, haviam sido abolidos por Jesus Cristo. Colossenses 2, 16, 17. E os fariseus e doutores da lei, que eram o corpo governante das testemunhas de Jeová nos dias de Jesus, ensinavam que violar o sábado era uma apostasia contra o ensino de Moisés. E Jesus ensinava esta apostasia contra Moisés. Veja Mateus 12, 5 e compare com 1 Timóteo, capítulo 11, versículo 1. Só que o corpo governante atual das testemunhas de Jeová sonega esta informação bíblica de todas as testemunhas de Jeová sob o seu comando. E elas, coitadas, como são proibidas de pesquisarem a Bíblia, sem a ajuda do corpo governante ou escravo fiel e prudente delas, elas permanecem na ignorância desta verdade bíblica. E por isso o corpo governante usa a palavra apostasia no sentido pejorativo, aplicando-a única e exclusivamente somente a todas as testemunhas de Jeová que resolvem questionar e desobedecer os ensinos do corpo governante. Então, o mesmo rótulo pejorativo que os fariseus e doutores da lei usavam contra todos os cristãos verdadeiros nos dias de Jesus é o mesmo rótulo pejorativo que o corpo governante usa hoje contra toda testemunha de Jeová que resolve questionar e desobedecer os ensinos do corpo governante. Ou seja, o corpo governante atual das testemunhas de Jeová é uma réplica do corpo governante que existia nos dias de Jesus, pois os doutores da lei eram israelitas, e israelitas eram testemunhas de Jeová. Por isso, o corpo governante aplica o termo apostasia somente àqueles que resolvem questionar e desobedecer os ensinos do corpo governante. Por exemplo, se você é testemunha de Jeová e resolver agora questionar por que o corpo governante não aplica o ensino de Jesus de João 1,12 para todas as testemunhas de Jeová como ele deveria fazer, pois se ele diz ser a voz de Jesus aqui na terra, ele deveria cumprir todos os ensinos de Jesus, inclusive o ensino de João 1,12, para todas as testemunhas de Jeová. Haja vista que todas se consideram seguidoras de Jesus e certamente deveriam ser consideradas biblicamente como filhas de Deus. Mas o corpo governante prefere desassociar como apóstata qualquer testemunha de Jeová que o questionar nesse sentido, porque ele criou uma regra que ele
não pode pedir desculpas. Sendo assim, ele prefere continuar ensinando errado todas as milhões de testemunhas de Jeová, e assim elas continuam sendo enganadas e desencaminhadas por estes falsos cristos, falsos ungidos, chamados de corpo governante. Veja Mateus, capítulo 24, versículo 4 e 5. Se você resolver agora questionar este corpo governante, você será expulso da JW.org como sendo apóstata. Iguais a Jesus e o apóstolo Paulo foram acusados. Veja Atos 21, 21 e 1 Coríntios 11, 1. Tradução do Novo Mundo com referências. Se você é testemunha de Jeová e resolver agora questionar por que o corpo governante não aplica o ensino de João 14,6 para todas as testemunhas de Jeová. Ensino esse que diz: ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus. Portanto, Jesus é mediador de todos os cristãos. Sim, Jesus é mediador de todos, e não apenas de 144 mil, como ensina o corpo governante. E se você resolver agora questionar por que o corpo governante, que diz ser a voz de Jesus aqui na terra, não ensina esta verdade, que Jesus é mediador de todos e não de apenas 144 mil, pois se ele diz ser a voz de Jesus aqui na terra, ele deveria cumprir todos os ensinos de Jesus, inclusive o ensino de João 14,6 e 1 Timóteo 2,5, para todas as testemunhas de Jeová, haja vista que todas se consideram seguidoras de Jesus, e certamente todas deveriam ser consideradas biblicamente mediadas por Jesus diante do Pai Celestial. Mas o corpo governante, enganosamente, persiste em continuar enganando as testemunhas de Jeová, ensinando que Jesus só é mediador de 144 mil homens. Veja 1 Timóteo 2,5. E tente colocar no fórceps que aí em 1 Timóteo 2,5 os homens são apenas 144 mil. Tente. É impossível. A palavra homens aí se aplica a toda a humanidade que aceita Jesus, e não apenas 144 mil. Portanto, Jesus é mediador entre Deus e todos os homens, e não apenas 144 mil. Nem com o fórceps você consegue colocar que esses homens aí são apenas 144 mil. O que você, testemunha de Jeová, acha disso? Concorda em continuar sendo enganada nesta organização que nega o ensino de Jesus em João 1,12, 1 Timóteo 2,5, para 8 milhões de testemunhas de Jeová? Lembre-se, todos que negarem deliberadamente os ensinos de Jesus que ele ensinou a seus discípulos serão destruídos.